Bom dia. E aí, meninos? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Bom, na aula passada nós estávamos falando sobre Revolução Francesa. Vocês se lembram? Ou era... A gente estava falando Hã? passada. Hum? A gente estava falando na aula passada sobre a Era Napoleônica. Tá. Já acabamos, não? Bom, vamos relembrar. Então, a Era Napoleônica ela vai de 1799 até 1815. Só que antes de 1815 teve um probleminha com ele, né? Então, Napoleão chegou ao poder no final da Revolução Francesa, né? Vocês se lembram que ele chegou ao poder em 1799 e através de um golpe, chamado golpe de 18 Brumário. Golpe de 18 Brumário. Então, esse golpe de 18 Brumário foi quando nós tivemos a aliança entre Provinhos, que era a alta burguesia. Então, eles se juntaram e deram um golpe. Através desse golpe, chegou ao poder Napoleão, né? Então, a Era Napoleônica, só para situar vocês, ela começa aqui na página 58. Página 58, começa a Era Napoleônica. Aqui, ó, a Era Napoleônica, 1799, 1815, né? Aí está aqui, o golpe de Brumário simbolizou o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Pode desligar o áudio, Napoleão chegou ao poder, mas não chegou sozinho. Inicialmente, nós vamos ter, de 1799 a 1804, a chamada fase do consulado, onde ele vai governar com mais 2 cônsules. Só que ele não estava satisfeito com isso. Em 1804, ele realizou um plebiscito. O que é um plebiscito? Uma consulta à população, e através desse plebiscito ele conseguiu se tornar imperador. Ele foi nomeado imperador na França, né? A partir de 1804, a gente chama de fase do Império Napoleônico, né, onde ele vai governar sozinho, né? Aí, nesse período que ele governou sozinho, ele adotou uma política externa expansionista, ele incentivou a industrialização da França, então ele trouxe grandes progressos para o país nesse período. Bom, nesse período do Império, ele resolveu transformar a França na grande potência econômica mundial. Acontece que, na época, quem que era a grande potência econômica mundial? Era a Inglaterra. Aí ele partiu, então, para a invasão da Inglaterra. Eu já comentei com vocês como é que foi a invasão da Inglaterra. Conseguiu invadir a Inglaterra? Não conseguiu invadir a Inglaterra. Não teve sucesso, né? Porque você sabe muito bem, para invadir a Inglaterra, a batalha tinha uma batalha o quê? A batalha tinha batalha naval. Você sabe que a Inglaterra é uma ilha, ela fica separada da Europa, da França, através do Canal da Mancha. Então a batalha tinha que ser uma batalha naval e ele partiu para a invasão da Inglaterra, só que não teve sucesso. Tentou invadir a Inglaterra, não conseguiu. Diante do fracasso, o que ele fez? Quando foi em 1806, ele decretou um bloqueio continental. O que era um bloqueio continental? Então, o bloqueio continental foi o seguinte: foi quando ele proibiu os países europeus de continuarem comercializando com a Inglaterra. Então, ele resolve arrasar com a economia inglesa à distância.
à distância, entendeu? Então, ele resolve arrasar com a economia inglesa à distância através do bloqueio continental. Bloqueio continental, 1806. Beleza. Só que aí é que está. O bloqueio continental deu certo? Foi um sucesso? Não. O bloqueio continental foi um verdadeiro fracasso, né? E a maioria dos países europeus não aderiram, só que nós tínhamos 2 países que não aderiram oficialmente ao bloqueio. Quais foram esses 2 países que não aderiram oficialmente ao bloqueio? Foi Portugal e Rússia. Portugal e Rússia não aderiram ao bloqueio continental. Não aderiram, não que não quisessem aderir, até queriam aderir. Não aderiram porque eram 2 países extremamente dependentes da economia inglesa. E em função dessa dependência econômica, né, eles não puderam aderir. Tá bom. Ah, não vai aderir não? Ah, não vai aderir não? Então tá bom. Ele partiu para a invasão. Né? Então Napoleão partiu para a invasão. Primeiro, ele invadiu foi Portugal. A invasão de Portugal foi tranquila. Tranquila por quê? Porque a corte portuguesa, vazou, fugiu para o Brasil. Então, a corte portuguesa fugiu para o Brasil. Então, eles fugiram para o Brasil e deixaram Portugal para trás. Portugal foi facilmente invadido. Mas aí eu tenho uma pergunta. Ora, Portugal foi invadido porque não aderiu a um bloqueio contra a Inglaterra, certo? Por que a Inglaterra, sendo um país poderoso militarmente, não mandou tropas para proteger Portugal, para impedir que Portugal fosse invadido por Napoleão? Aí é que está. Aí é que está. A Inglaterra não só não mandou tropas, como quem sugeriu que houvesse a transferência da corte para o Brasil foi a Inglaterra. Foi a Inglaterra. Mas por que sugeriu? Pelo seguinte, quando você fala assim, Portugal era dependente da Inglaterra. Ora, Portugal era dependente da Inglaterra, mas Portugal arrancava riquezas da onde? Portugal arrancava ouro da onde para pagar dívidas com a Inglaterra? Para o Brasil, arrancava do Brasil. Tanto que, eu não sei se eu já comentei com vocês, que a Revolução Industrial Inglesa, ela foi financiada, ela foi patrocinada em grande parte com o ouro que vinha da onde? Com o ouro que vinha do Brasil, entendeu? Que vinha do Brasil. Então nós vamos ver que foi interessante para a Inglaterra a transferência da corte para cá. Tanto que, mas por que foi interessante? Pelo seguinte, porque o Brasil poderia comercializar diretamente com a Inglaterra? Não. Não, antes da transferência não. Por quê? Porque o Brasil era o quê? Uma colônia. Se o Brasil era uma colônia, o Brasil só podia comercializar diretamente com quem? Com Portugal. O Brasil não poderia comercializar diretamente com a Inglaterra. Mas, como a corte veio para cá, onde é que vai ficar o Estado português? Aqui no Brasil. Qual foi a primeira atitude de Dom João ao chegar ao Brasil? A primeira atitude de Dom João ao chegar ao Brasil foi o seguinte: a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Só que esse amigas aí eram amigas entre aspas, eram amigas privilegiando, beneficiando a quem? Beneficiando a Inglaterra, entendeu? Por exemplo, os produtos de todos os países que viessem para o Brasil iriam pagar uma tarifa alfandegária de 24%, enquanto que os produtos ingleses, quando viessem para o Brasil, pagariam 15%. Ora, então era uma abertura que foi feita para privilegiar, para beneficiar a Inglaterra, entendeu? Por isso é que os ingleses não impediram que Portugal fosse invadido e acharam muito interessante que a corte viesse para cá. Então, por isso a corte veio para o Brasil. Para o Brasil acabou sendo interessante. Por quê? Porque quando a corte chegou aqui, isso já era 1808, houve a abertura dos portos, o que representou, sabe o quê, para o Brasil? O fim do pacto colonial. O que significa o fim do pacto colonial? É que, a partir de 1808, o Brasil não era mais obrigado a comercializar só com Portugal, entendeu?
a partir de 1808, o Brasil poderia comercializar com qualquer país. O Brasil passaria a ter essa liberdade. Eu diria até mesmo que isso foi um passo, ou foi o primeiro passo concreto para o nosso processo de independência. Beleza. Então, Napoleão invadiu com uma certa facilidade Portugal, tal, beleza. Aí, continuou sua política expansionista, só que havia um outro país que não tinha aderido ao bloqueio continental. E ele não estava satisfeito com isso. Ele resolve invadir também, né? Ele vai invadir aonde? Onde é que ele vai invadir? Resolveu invadir a Rússia. Resolveu invadir a Rússia. Não sei se eu já comentei com vocês que a Rússia possui um território gigantesco. A Rússia possui um território que é o dobro do Brasil, você imagina, né? Então, Napoleão partiu para a invasão da Rússia. Partiu para a invasão, e a invasão, eu até diria que foi um sucesso. Invadir, ele invadiu. Agora, será que ele vai conseguir se estabelecer? Será que ele vai conseguir consolidar essa invasão? Ele invadiu. Os russos adotaram uma tática conhecida como tática de terra arrasada. Como assim? Eles foram, na medida que o exército francês ia invadindo, eles iam arrasando, destruindo com tudo que tinha no seu território. E Napoleão achou que estava tranquilo, foi invadindo, invadindo, invadindo. Então, quando ele começa a olhar em torno dele, ele não tinha o que comer, não tinha nada para alimentar aquela enorme tropa, e não só isso, acabou sendo também pego pelo rigoroso inverno russo. Ou seja, isso em 1812, Napoleão foi completamente derrotado na Rússia. Foi uma derrota violenta, né? Foi derrotado e aí voltou da Rússia bastante impopular, bastante impopular. Quando foi em 1813, ele resolve participar de uma outra batalha na Alemanha, batalha de chamava batalha de Leipzig. Resolveu participar dessa batalha de Leipzig. Nessa batalha de Leipzig, ele acabou sendo derrotado também. Quando foi em 1814, diante da impossibilidade de continuar no poder, Napoleão foi obrigado a renunciar. Tipo assim, Napoleão foi deposto em 1814. Então, pela primeira vez, Napoleão foi deposto do trono, já que ele era imperador, né? Mas vocês, não sei se vocês pararam para pensar, o que levou a burguesia, a alta burguesia, a apoiar Napoleão como imperador, se essa mesma burguesia havia acabado com o absolutismo, depondo Luís XVI na Revolução Francesa. Aí é que está. É que Napoleão estava no poder como imperador, mas satisfazendo os interesses da burguesia. Ele estava satisfazendo os interesses da burguesia. Tá bom. Aí, Napoleão foi deposto em 1814 e aí, inicialmente, foi exilado na ilha de Elba. Ilha de Elba. Então, primeiramente, ele foi exilado na ilha de Elba, em 1814. Ele foi exilado na ilha de Elba e o trono vai ser exercido, passa a ser exercido pelo irmão do Luís XVI, né? Luís XVI, vocês sabem que não tinha condições de governar, já que havia literalmente perdido a cabeça, né? Ele tinha sido guilhotinado no contexto da Revolução Francesa, naquela fase radical da Revolução Francesa. Tinha sido guilhotinado o Luís XVI e também a Maria Antonieta, né? Os dois tinham perdido literalmente a cabeça. Aí quem assumiu o trono quando Napoleão foi deposto foi o irmão dele, com o título de Luís XVIII. Luís XVIII. Então saiu. Napoleão assumiu Luís XVIII. Beleza, assumiu e tal, né? Aí todo mundo achando que Napoleão tinha se acabado e tal, acabou, parará, e tal. Beleza. Acontece, meu amigo, que Napoleão ainda era muito popular junto ao exército, né? Ainda tinha muito poder junto ao exército. E ele se aproveita da situação para fugir. Napoleão fugiu da ilha de Elba. Fugiu da ilha de Elba e, com o apoio do exército, ele foi aos poucos retomando o poder. Ele consegue retomar o poder
colocou Luís XVIII para ó, Luís XVIII fugiu. Luís XVIII fugiu, isso já estamos em 1815. E durante o ano de 1815, Napoleão vai governar por mais 100 dias. Então, esse período é chamado de governo dos 100 dias. Então você divide assim, ó como é que você divide a era napoleônica? Então você põe era napoleônica, de 1799 a 1815, beleza. 1799 a 1804, você chama de fase do consulado, onde ele governou com mais 2 cônsules. 1804 a 1814, você chama de Império Napoleônico. Então, de 1804 a 1814, Império Napoleônico. Quando foi em 1814, ele foi deposto, assumiu Luís XVIII e ele foi exilado na Ilha de Elba. Fugiu, botou o rei para fugir também, né? Ele retoma o poder e aí começa o governo dos 100 dias. Então, em 1815, aconteceu o governo dos 100 dias de Napoleão Bonaparte. Beleza. Nesse governo dos 100 dias, Napoleão resolveu ir caçar o rei e buscar esse rei. E o rei estava na Bélgica. Então, Napoleão reuniu suas tropas e partiu para a Bélgica. Só que aí foi formada uma coligação. O que é coligação? Foi feita uma união de países para combater Napoleão. Então, juntou Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. Prússia, não sei se vocês se lembram, era o principal estado germânico. A Alemanha, nessa época, ainda não havia passado por um processo de unificação. Então, juntou Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. Eles se juntaram e vão lutar contra Napoleão. Napoleão, apesar da força de suas tropas, então, acabou sendo derrotado. Napoleão foi derrotado e lá foi a sua última batalha. Como se chamou essa última batalha de Napoleão? Batalha de Waterloo. Batalha de Waterloo. Então, Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo. Após essa derrota, os países resolveram exilar novamente Napoleão. Napoleão foi exilado agora para a ilha de Santa Helena. Então, Napoleão foi mandado para essa ilha, na ilha de Santa Helena, e na ilha de Santa Helena ele foi envenenado nessa ilha e faleceu em 1821. Acabaria aí a história de Napoleão, né? Napoleão foi envenenado, faleceu em 1821. Beleza. E esses países que haviam se reunido para derrotar Napoleão convocaram uma reunião chamada de Congresso de Viena. O Congresso de Viena, o que foi? O Congresso de Viena foi uma reunião liderada pelos países europeus que haviam derrotado Napoleão: Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. Esse Congresso de Viena, ele era um congresso que tinha 2 objetivos. Primeiro, havia necessidade de se reorganizar as fronteiras europeias. Então, Napoleão, com aquela política externa dele, expansionista, ele tinha feito a maior confusão nas fronteiras europeias. Então, havia necessidade de se reorganizar essas fronteiras. Primeira coisa. Segunda coisa, e os países europeus, eles queriam que houvesse a volta, que houvesse o restabelecimento do antigo regime no poder. Ou seja, a maioria desses países reunidos no Congresso de Viena, eles apoiavam a volta do absolutismo. Então, após a derrota de Napoleão, os países convocaram uma reunião chamada de Congresso de Viena. No Congresso de Viena, esse era um congresso extremamente conservador, onde vão ser adotadas medidas para restaurar o absolutismo e reorganizar o mapa político europeu, certo? Então, Napoleão, o absolutismo foi restaurado em vários países da Europa, certo? Menos na Inglaterra, e o mapa foi organizado. Acontece que eles acabaram não penalizando
a França. Eles queriam penalizar a França, acabaram não penalizando a França. Eu gostaria que vocês, então, fizessem os exercícios da página 62. Exercícios da página 62. Eu gostaria que vocês fizessem. E amanhã nós temos aula novamente. Eu gostaria de corrigir esses exercícios com vocês. Tá bom? Então, falou. Até amanhã. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Falou. Arrivederci. Não desligaram o negócio? Ó, o Leandro, cara. Fala. Não, o professor saiu, mano. A aula é nossa. Mas tá gravando a aula. Uhum. Tá bem. Ô, mano, a gente vai ter que sair, não tem outro jeito, não. Falo pra vocês.